Oi pessoal, tudo bom? Começando a 19ª aula e hoje a gente vai ver duas parábolas pequenas que falam, uma fala sobre o construtor da torre e a outra fala de um rei. E as duas parábolas estão em Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Joia! Então aqui a gente vê duas parábolas. A primeira fala do construtor da torre, né? E aí Jesus fala, poxa, um ser humano, qualquer pessoa, qualquer construtor prudente, antes de construir a sua torre, ele faz o cálculo certinho para ver qual vai ser o custo, qual do material, da mão de obra, se eu tenho o material e tudo. E aí, se ele vê que dá conta, aí ele vai e começa a construir. E se não, então ele não começa. Porque o cara que é insensato, que não pensa bem, ele começa a construir sem fazer o cálculo antes das despesas. E aí, às vezes, lá no meio da obra, ele descobre que não tem mais dinheiro para continuar. E aí tem que parar, e todo mundo passa e vê aquela obra pela metade. Então todo mundo sabe que ele não conseguiu concluir, né? E aquilo lá vira um motivo de zombaria, né? As pessoas rirem dessa pessoa. Então, o que quer dizer essa parábola? Por que Jesus falou dela? Todo aquele que quiser começar sua profissão de fé, sua caminhada de fé, a ser um discípulo, né? Então, primeiro, senta e avalia, poxa vida, para eu seguir Jesus, eu tenho que deixar as minhas vontades, eu tenho que abrir mão das minhas vontades, ou dos meus sonhos, ou os meus desejos pecaminosos, né? Do pecado, né? Então eu tenho que abrir mão do pecado. E aí, vendo que, não, poxa, mas Jesus é muito melhor do que tudo isso. Então, joia, eu consigo, eu quero seguir esse caminho. E aí vai construir a sua torre, né? Vai seguir a sua profissão de fé. Mas, se não, você vai na emoção, né? Aí ele vai e lá no meio ele descobre que não dá conta e aí vira chacota, né? O motivo de zombaria. Por exemplo, Judas. Judas foi um cara que foi. De novo Judas, né? Judas foi um cara que seguiu Jesus e viveu com ele por 3 anos, né? Vendo todas as maravilhas que Jesus fez. Mas lá no final da caminhada, ele foi lá em Mateus, no final do capítulo de Mateus, fala que Judas foi até os sacerdotes, os caras que estavam loucos para matar Jesus. E chegou para eles, para os sacerdotes, e falaram: o que vocês querem
me dá, o que vocês me dão para eu entregar Jesus? E aí os sacerdotes, não, a gente te dá 30 moedas de prata. Então, Judas amou mais a sua ganância, o ouro, a prata, né, a sua cobiça, do que Jesus. Ele foi o cara que construiu sem saber que dava conta de construir, né? E aí, então, foi motivo de ruína, né? Até hoje, ele é motivo de chacota, por assim dizer, né? É um motivo de vergonha, né? Traíra, a gente associa a Judas, né? E continuando, então, a outra parábola é a do rei, né? Qual é o rei? Que um rei, ele tinha 10.000 soldados, e o outro rei tinha 20.000 soldados. Então, esse rei, que estava lá tranquilo, descobriu que estava vindo um rei com 20.000 soldados contra ele. Então, ele, sabiamente, sabendo que não tinha como ganhar essa batalha, correu até lá no outro rei e falou, não, vamos negociar, vamos entrar em paz aqui. Essa outra parábola me lembra, aqui em Lucas, fala sobre isso, mas lá em Mateus, lá no Sermão do Monte, também fala, né? Lá no versículo, no capítulo 6 de Mateus, sobre o homicídio, lá no capítulo 5, aliás. Capítulo 5 de Mateus, Jesus fala a mesma coisa. Mas eu vou ler aqui no capítulo 12 de Lucas, que fala, capítulo 12, versículo 57. E por que não julgais dentre vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meieiro, e o meieiro te recolha à prisão. Digo-vos que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que quer dizer nesse versículo? Quando você tiver com algum problema com outra pessoa, se esforce para reconciliar com ela, né, enquanto há tempo, para que o seu adversário, o seu inimigo, por assim dizer, ele não te leve até o juiz. E aí lá no juiz, o juiz vai e quando chegar no juiz, acabou. Aí é lei. Aí o juiz vai julgar e falar, não, você é culpado, vai para a cadeia e vai ficar lá até resolver esse problema. Então, não seja sábio, né? Aqui, provavelmente, a questão é, se você sabe, para a gente não brigar com Deus. Por exemplo, eu, antes de me converter, na minha adolescência, eu briguei com Deus, entre aspas. Eu achei que Deus não me amava, então pensei, não, eu não vou me afastar de Deus, então. E então, me afastando de Deus, eu comecei a achar normal o pecado, né? Viver para mim mesmo. E sabendo que eu estava fazendo isso em rebeldia a Deus, né? E então entre aspas, eu achava que eu estava brigando com Deus. Mas, poxa, uma luta minha com Deus tem comparação? Nunca, né? Lógico que não. Então, uma luta é como esses dois reis, né? Eles estavam lutando e um sabia que ia perder. Então, poxa, enquanto é tempo, corre para o outro rei e pede desculpa. Né? Então, enquanto eu tive tempo, graças a Deus, por graça de Deus, Deus me abençoou e eu reconheci o meu erro e pedi perdão, né? E reconciliei com Deus. Porque qualquer luta contra Deus
já está perdida, começou perdida, né? Contra Deus, lógico, né? Então não vamos ser insensatos, né? De achar que podemos enfrentar, de achar que podemos viver para nós mesmos, né? Beleza? São duas parábolas bem curtas, né? Bem simples. Eu espero que tenham sido entendíveis. Tá joia? Qualquer coisa manda aí no grupo. Então vamos encerrar com a nossa oração. Amém, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui falando da sua palavra, lendo, tentando entender, buscar a sua vontade, Senhor. Muito obrigado, Deus. E abençoe as nossas vidas, Deus. Abençoe as nossas vidas para que sejamos prudentes no nosso caminhar, né? Para que a gente possa ser firme no Senhor, firme na caminhada de fé, para que a gente não viva uma queda de braço que nunca vamos poder ganhar, né? Mas que a gente possa ser firme no Senhor, né? Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém, pessoal. Até mais e grande abraço a todos.